Olá! Neste vídeo, vamos falar um pouco do direito português do final da Idade Média e de como a formação da nacionalidade portuguesa chega até nós, no Brasil colônia, influenciando o direito e a aplicação em nosso território. Nós podemos perceber que o direito brasileiro, por muito tempo, coincide com as próprias instituições jurídicas portuguesas. Primeiro, porque não há praticamente o reconhecimento do direito dos nativos, dos indígenas nativos. E, além disso, nós pouco tivemos de normas específicas sobre o território da colônia. Por isso, as normas aqui vigentes normalmente eram as normas vigentes em Portugal. Por isso, vamos voltar um pouco no tempo para retomar a própria formação de Portugal. E um dos marcos iniciais de muita importância é o ano de 1096, quando o rei Dom Henrique de Borgonha, ainda conde, se casa com a princesa de Leão, Dona Teresa. E ele recebe de dote do pai de Dona Teresa terras, ampliando o seu território, a sua autoridade sobre o território que passa a se chamar Condado Portucalense. O sucessor de Dom Henrique será Dom Afonso Henriques, que sucede imediatamente a mãe, mas indiretamente ao pai, Dom Henrique. Em 1139, após vencer a Batalha de Uíque e expulsar muçulmanos, Afonso Henriques denomina-se rei. No entanto, não há um imediato reconhecimento do Reino de Leão, já que seu primo, Afonso VII, queria manter o regime de vassalagem, não reconhecendo o título de rei. Vai ser apenas em 1143, no Tratado de Zamora, que Afonso VII finalmente reconhece o título de rei de Dom Afonso Henriques. E um outro dado importante vai ser o reconhecimento da Santa Sé. Em 1179, por meio da bula Manifestis Probatum, o Papa Alexandre III reconhece o título de rei a Dom Afonso Henriques. E aí sim, nós teremos um rei tipicamente português, de uma nacionalidade reconhecida pelo poder central do Papa, embora devendo obediência a ele. Um outro dado interessante que vai influenciar a formação jurídica é a fundação da Universidade de Lisboa, que começa em 1289, com uma autorização da Santa Sé para a constituição de um estudo geral. Essa universidade se instala inicialmente em Lisboa, mas em 1308 é transferida para Coimbra. E depois nós teremos ainda algumas outras transferências, novamente para Lisboa, Coimbra, Lisboa, até que, finalmente, em 1537, a faculdade, principalmente aqui a Faculdade de Direito, famosa, se transfere em definitivo para Coimbra. E aí, então, nós teremos um local muito importante no estudo jurídico europeu, já que essa universidade, tanto em Lisboa quanto em Coimbra, em todo o momento histórico em que mudou de sede, se manteve como um importante centro, principalmente de comentadores na Europa. Então, nós tivemos, de certa forma, uma recepção teórica do direito romano no território português, por meio da Universidade de Coimbra/Lisboa. Uma outra forma importante de recepcionar o direito romano foi a tradução da Lei das Sete Partidas, aquela que havia sido promulgada por Dom Afonso X no Reino de Castela e que acabou sendo traduzida a mando de Dom Dinis e validada em Portugal.
A gente pode perceber que há uma grande proximidade do direito português e das próprias instituições políticas e jurídicas portuguesas com as instituições espanholas. Por muitos anos, a Península Ibérica tem um direito relativamente coeso, com características comuns. E a gente percebe isso desde a invasão romana, desde a invasão bárbara nos territórios romanos. E aí sim, nós teremos, com a invasão dos visigodos, a elaboração de uma compilação de direito romano, reunindo leges e iura em uma fonte que deveria ser aplicada aos súditos romanos da Península Ibérica. A elaboração do Breviário de Alarico, ou Lex Romana Visigotorum, é muito importante para que nós entendamos até mesmo o apego daquela região a uma fonte escrita de direito. Enquanto praticamente toda a Europa tinha um direito consuetudinário, um direito romano vulgar, baseado em costumes e tradições orais, Portugal e também outros reinos ali da Península Ibérica viveram sob a autoridade desta compilação de direito romano. Na Baixa Idade Média, nós temos o fenômeno da recepção, tanto com a formação das universidades, quanto pela elaboração de um direito nacional baseado no Corpus Juris Civilis, que foi o que aconteceu com a Lei das Sete Partidas. Direito português e direito espanhol caminharam lado a lado até a restauração de Portugal em 1640. Lembro a vocês que no período de 1580 até 1640 ocorreu a União Ibérica, ou seja, com a morte de Dom Sebastião, ou, se preferirmos usar a denominação mais comum, com o desaparecimento de Dom Sebastião, nós tivemos um curto reinado de seu tio-avô, Cardeal Dom Henrique, mas morre sem ter sucessores. E aí nós teríamos uma grave crise sucessória, quando então Dom Filipe II da Espanha reivindica o trono português, em razão da sua ascendência portuguesa. O seu avô era português. E por essa razão, nós teremos Portugal e Espanha em 1580 sob o poder de um único rei. Apenas em 1640 é que, com a restauração, ou seja, com a soberania, com a afirmação da soberania portuguesa em relação à Espanha, é que nós teremos o distanciamento do direito português do direito espanhol, assumindo, então, características únicas. Mas é interessante pensarmos que Portugal também viu legislações que foram completamente diferentes das demais vigentes no final da Idade Média. Uma grande compilação foi mandada compilar por Dom Afonso V, embora só entrasse em vigor um pouco mais tarde, já que sua vigência só se inicia em 1446, já sob o governo do infante Dom Pedro. Essas compilações tiveram uma forte influência do ius comune. Então, tanto o direito romano do Corpus Juris Civilis, quanto o direito canônico, são influências muito presentes nas ordenações de Dom Afonso. A divisão, a estrutura interna das ordenações afonsinas são baseadas no liber extra, aquela compilação, principalmente de decretais, realizada no direito canônico durante o período da Idade Média. É também interessante perceber que essas ordenações afonsinas garantiram, ainda que com desigualdade, direitos a judeus e mouros. É interessante esse dado porque, nessa época, boa parte da Europa já perseguia judeus, muçulmanos e qualquer outro povo que tivesse uma fé não católica.
A Inquisição já estava instaurada e perseguia religiões contrárias. Em Portugal, no entanto, havia uma certa tolerância e judeus e muçulmanos, ainda que com direitos, vamos dizer, de segunda categoria, permaneciam ali reconhecidos. Essas ordenações afonsinas praticamente não tiveram aplicação no Brasil, já que a vigência se estende até 1514, quando a colonização nem havia propriamente começado em território brasileiro. Em 1514, serão outorgadas outras compilações, as ordenações manuelinas. Dom Manuel o Venturoso, um dos mais importantes reis de Portugal, vai ordenar que se faça uma revisão das ordenações afonsinas. Um dos seus maiores objetivos era fortalecer o seu próprio poder, reduzindo as influências de senhores locais ou mesmo da igreja nos assuntos políticos. No entanto, Dom Manuel fica insatisfeito com a primeira versão das ordenações e manda refazê-la. Em 1521, haverá essa nova edição, que é praticamente uma nova compilação. Até mesmo o estilo de linguagem é diferente. Assume aí um estilo legislatório, decretório, já que é como se o próprio Dom Manuel estivesse ordenando aos seus súditos. Nessas ordenações, nós teremos a revogação das liberdades que haviam sido concedidas a judeus e muçulmanos. Dom Manuel é um dos reis que ordena que pessoas que não professem a fé cristã saiam do território português ou se convertam ao cristianismo. Isso será feito em alguns reinos da Europa e em Portugal não será diferente. Com isso, o reino português vai, inclusive, instaurar a Inquisição, uma Inquisição estatal, supostamente para julgar estes que haviam se convertido e, então, analisariam, pelo julgamento, a sinceridade da conversão dos novos cristãos. Essas ordenações manuelinas tiveram uma vigência muito pequena também no Brasil, porque durante a maior parte do tempo nós teremos no Brasil, tempo de sua vigência, nós teremos no Brasil uma colonização por meio de capitanias hereditárias, que não precisava, inclusive, de uma estrutura burocrática de aplicação e que dava aos capitães, ou seja, aqueles que receberam as terras, uma ampla autonomia legislativa em seu próprio território. Acrescentam-se a essas ordenações manuelinas, mas aí próximo dos anos de 1550, 1560, uma coleção de leis extravagantes. E aí nós teremos um código sebastiânico integrando essas ordenações manuelinas. Em 1603, começa a vigência das ordenações filipinas, aquelas que foram elaboradas a mando dos reis espanhóis, Filipe II e Filipe III da Espanha, considerados como Filipe I e II de Portugal. Estes dois reis espanhóis vão mandar organizar a legislação portuguesa para inserir nas ordenações manuelinas as legislações extravagantes. É claro que havia outras razões também para a outorga dessas. Nós podemos dizer que uma das razões para a outorga dessas ordenações filipinas foi o afastamento do direito canônico, que Dom Sebastião havia admitido no Código Sebastiano. Então, nós temos aí uma tentativa de centralização do poder nas mãos de Dom Filipe. E, ainda, nós teremos algumas razões pragmáticas.
havia uma necessidade de reafirmar o próprio direito romano, a importância do direito romano erudito, que, na época, já estava sendo criticado pelos humanistas. Nós teremos, nas ordenações filipinas, uma atualização das ordenações anteriores, manuelinas. E é interessante que, apesar de ter sido elaborado no período do governo de reis espanhóis, o seu conteúdo é tipicamente português. Trata-se até de uma medida para tranquilizar a nobreza portuguesa, de que o direito espanhol não será a eles aplicado e seus privilégios serão mantidos a partir de uma legislação própria, a legislação portuguesa compilada nas ordenações filipinas. Essas ordenações filipinas, em Portugal, têm a sua vigência interrompida com o Código Civil Português, em 1867. O Código, promulgado um ano antes, elaborado com a influência do Código Napoleônico, foi aquele que por completo revoga a aplicação dessas ordenações filipinas em território português, mas nada influencia a vigência dessas ordenações no Brasil, já que em 1867 o Brasil já era independente. Então, desde 1822, nós tivemos a reafirmação da legislação portuguesa em território brasileiro. Essa será uma das primeiras medidas de Dom Pedro I após a proclamação da independência. Revalidar a legislação portuguesa até que se fizesse vigente aqui uma ordenação tipicamente nacional. E é interessante, então, porque essas ordenações filipinas terão uma vigência por longo tempo, apenas gradualmente sendo revogada por uma legislação nacional. Nós podemos ver que a própria Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império do Brasil, revoga parte dessas ordenações e prevê, no artigo 179, que o quanto antes será elaborado um Código Criminal e um Código Civil. Realmente, o Código Criminal, em 1830, é promulgado, revogando parte do último livro das ordenações filipinas. Depois veio o Código de Processo Criminal, em 1832, revogando o restante desse último livro das ordenações filipinas, o livro V. Mas a parte civil da legislação filipina permanece vigente até que nós tenhamos um código. Portanto, até 31 de dezembro de 1916, ainda se aplicava no Brasil, junto com várias outras legislações, as ordenações filipinas. Será com a vigência em 1º de janeiro de 1917 do Código Civil, aquele cujo anteprojeto foi de Clovis Bevilacqua, que o direito português perde por completo a sua aplicação em território brasileiro. E com isso também perde a aplicação o próprio direito romano, que as ordenações filipinas previam como fonte subsidiária, ou seja, as normas do corpus poderiam ser aplicadas no caso de lacuna. Assim, terminamos essa primeira visão do direito português e da sua influência em território brasileiro. Até logo.